Bom dia, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje ao vivo pelo Facebook Cássio Campos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe todos os seus projetos e planos para o dia chamado hoje. A bênção do Senhor te alcance, no nome do Senhor. Hoje é 20 de agosto, o dia da semana é a terça-feira, a 20ª semana do tempo comum. Por isso, estamos felizes e alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Reparou que o mês está voando? Irmãos, o mês está voando. Já são 20 de agosto. Então, não espere para resolver o que você tem para resolver amanhã. Resolva hoje. Nós não temos o amanhã certo. O certo é o hoje e é o agora. Aleluia! Que bênção! Vamos ver quem já está aqui conosco. Amém. Deise Maria, Deise Teodoro, é a mesma pessoa. Deise, existe Maria no nome mesmo ou eu que inventei esse nome para você? É porque eu sei que é Deise Teodoro, mas eu chamo Deise Maria, não sei por onde eu ouvi isso. Deus abençoe, Deise, a sua vida nessa manhã, minha irmã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe, minha querida, nessa manhã. Ramon Martim, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais um Manhã com o Evangelho. Você que vai assistir o Manhã com o Evangelho ao decorrer do dia, aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, Deus abençoe sua vida. Na hora que você estiver assistindo o Manhã com o Evangelho, escreva aí se você conseguir. Coloque: pastor, estou vendo tal hora, de tal lugar. Amém? Estamos combinados assim? Você que está chegando ao vivo, curta se você ainda não curtiu, dá um joinha aí, né? Em nome de Jesus, vamos expandir esse programa para outras pessoas em outros lugares, em outros estados. Glória a Deus por isso, amém? É Deise Maria Teodoro, amém. O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 19, versículo 23. Mateus capítulo 19, versículo 23, que vai dizer assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos de campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes, mas herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Diácono Cosme Souza, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, a sua casa nessa manhã, no nome do Senhor. Amém? Amados irmãos, que evangelho maravilhoso. Que evangelho maravilhoso.
Esse evangelho de hoje é um evangelho que precisava ser muito mais pregado, muito mais vivido, muito mais praticado. Jesus está num diálogo com seus discípulos e Jesus entra num questionamento que hoje a gente às vezes evita entrar. Quando Jesus vai dizer assim: em verdade eu vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Quando nós entramos no assunto deste, né, nós precisamos ter muito cuidado. Isso aqui Jesus não está dizendo que não poderá haver salvação para as pessoas de condições financeiras muito boas. Não é isso. Nem Jesus está fazendo uma apologia à pobreza. Jesus não é comunista. Não é verdade? Jesus não é comunista. O que o Senhor Jesus aqui, ele começa esse diálogo com os discípulos dizendo que as riquezas desta vida, ela não tem autonomia para entrar no céu. O porquê o Senhor Jesus está nessa manhã, né, conversando conosco. Em que sentido Jesus está dizendo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? No sentido em que quem tem o coração na riqueza, quem tem o coração no dinheiro, quem tem o coração nas coisas desta vida, não conseguirá alcançar o reino dos céus. O que o Senhor está dizendo aqui é que quem está firmado, quem é apaixonado, quem não abre mão, né, das riquezas desta vida, não conseguirá entrar no reino dos céus. Lembram do evangelho de ontem, do jovem rico que praticava todos os mandamentos, mas que quando Jesus mandou ele vender tudo o que tinha, distribuir aos pobres, e ele ganharia a vida eterna, aquele jovem saiu triste, porque ele era dono de muitas coisas. É sobre isso que o Senhor Jesus continua conversando. Jesus quer que você tenha muito dinheiro, irmão. Amém? Jesus quer. Jesus quer que você tenha muito dinheiro na conta. Jesus quer que você tenha muito dinheiro em casa. Mas Jesus não quer que você tenha um centavo no coração. Porque quando o dinheiro entra no coração, nós perdemos a essência do céu. Você pode ter muito dinheiro em muitos lugares para gastar, para ajudar, para dar esmola, para fazer muitas coisas. Mas quando o dinheiro entra no coração, irmãos, ele se torna um Deus. Por isso Jesus está dizendo aqui, que dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Porque a tendência das pessoas, amados irmãos e irmãs, é quanto mais tem, mais elas querem o quê? Ter. Quanto mais elas recebem, quanto mais elas acumulam, mais elas desejam acumular. E aí o Senhor Jesus está dizendo: guarde o tesouro de vocês no céu, onde a traça não come e aonde o ferrugem não estraga. E aí Jesus vai dizer: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, amados irmãos e irmãs, quando nós ouvimos esse ditado, né,
Um camelo entrar por um fundo de agulha é algo impossível. Mas é mais impossível quem tem o dinheiro enraizado no coração entrar no reino dos céus. O nosso coração precisa ser desprendido de todas as coisas materiais. O nosso coração tem que ser desprendido de tudo aquilo que é passageiro, de tudo aquilo que é momentâneo. O nosso coração precisa estar apenas preso em Jesus. E você ter o coração apenas preso em Jesus, querido, não é uma apologia a você fazer um voto de pobreza, não. A quem o Senhor chamar para fazer um voto de pobreza, ser um franciscano, alguém desprendido, amém. A gente não entra por esse caminho. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que você pode ser uma pessoa muito próspera. Você ter uma big casa, você ter uma casa na praia, você pode ter o carro do ano, mas isso não pode ser o seu Senhor e o seu Deus. A sua big casa não pode ser o lugar que você acha que você vai viver na eternidade. A sua casa da praia não pode ser a sua recompensa final. Lembre-se, a nossa recompensa final é o céu. Por isso, nessa manhã, nós precisamos pedir a graça do Senhor de sermos muito prósperos, mas nunca rico. Porque qual é a diferença de ser próspero e rico? Você pode ser um bilionário próspero, né? Próspero é aquela pessoa que vai ter muitas ações investidas, você vai ter muitas casas, você vai ter muito, mas quanto mais você tem, mais você dá. Quanto mais você tem, mais você abençoa. Quanto mais você tem, mais instituições de caridade você faz. É pessoas que não têm o coração no dinheiro. Mas antes o coração está em quem? Em Jesus. Porque, irmãos, quando o coração está em Jesus, nós entraremos no reino de Deus. E poderemos falar, Senhor, enquanto eu estava na terra, eu fiz muita coisa boa com os recursos que o Senhor me deu. E o rico é aquele que só acumula. Não posso não. Posso gastar não. Não posso investir não. Não posso dar não. Eu trabalhei muito para ter. Ele está amarrado no dinheiro. Ele está ali, segurando como se ele fosse levar no caixão, esquecendo-se que nós viemos para este mundo e sairemos dele. Esses dias nós estamos falando muito, sobre a morte de um grande comunicador da rede de televisão, o Silvio Santos, e eu estava lendo um pouco, como foi o funeral dele e como é um funeral judaico, O funeral judaico ele acontece num período de tempo rápido, Não existe velório prolongado, nem o corpo fica exposto, e a pessoa, quando ela morre, ela não é enterrada, com grandes vestes, com adereços, com um caixão muito bonito. O caixão de um judeu, ele é muito simples, apenas com o símbolo judaico e as iniciais do nome da pessoa, e a pessoa é colocada sobre ela uma túnica branca, chamada mortalha. Uma mortalha branca, como se fosse um hábito franciscano, simples, branco, e a pessoa só é enterrada com aquilo porque ela significa que diante de Deus todos nós somos iguais. Que do pó
nós viemos e para o pó nós tornaremos. Isso me chamou bastante atenção, apesar de eu já saber desses rituais judaicos, né? A gente ler, renovar a lembrança. Por quê? Porque, irmãos, não adianta ser muito rico aqui. Não adianta querer acumular aqui. Nós não ficaremos a vida toda aqui. Por isso que Jesus está dizendo que muito difícil é um rico entrar no reino dos céus. Que muito difícil é quem acumula riquezas aqui entrar no reino dos céus. E engraçado que quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram muito admirados. Dizendo assim, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, diz, para o ser humano isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O ser humano sozinho, amados irmãos e irmãs, eles têm a tendência de não ser salvo. O ser humano se salvar sozinho é impossível. Mas quando Deus quer nos salvar, tudo é possível. Ele enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para quê? Para que fosse possível nos salvarmos. Para que fosse possível estarmos em sua presença. E aí, amados irmãos e irmãs, Pedro toma a palavra e Pedro vai falar, Senhor, e nós, né? Pedro estava preocupado com a salvação dele. Pedro nem era rico e estava preocupado com a salvação dele. E ele vai dizer, e nós, Senhor, que largamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vai olhar para Pedro e vai falar, ninguém que deixou pai, mãe, filhos, para me seguir, ficará sem recompensa. Ninguém que, querido, abandona o pecado, ninguém que abandona a velha criatura, ninguém que abandona, querido, a velha forma de vida, o egoísmo, para seguir a Jesus, ficará esquecido diante de Jesus. Tem uma boa notícia para você nessa manhã. Deus está olhando o teu esforço. Deus está olhando a tua caminhada. Deus está olhando, amado irmão e amada irmã, a sua força de vontade. E pode ter certeza, se você tem abandonado muitas coisas para seguir a Jesus, para estar na presença de Jesus, o Senhor vai te recompensar nessa vida e com a vida eterna. São palavras do próprio Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos pedir ao Senhor, em seu sagrado coração, que nos faça pessoas abastadas, né, cheias de prosperidade, mas nunca rica. Nunca rico. Porque o rico corre o risco de perder a sua salvação. Mas todos aqueles que a abandonam, deixam, abrem mão de muitas coisas por causa do Senhor Jesus, esse terá uma recompensa. Eu falo para você sem medo nessa manhã, existe uma recompensa para você, Daniela Almeida. Existe uma recompensa para você, Patrícia Alexandrino. Existe uma recompensa para você, Ramon Martim, Deise Teodoro, Diácono Cosme, Bianca Lourenço. Existe uma recompensa para todos aqueles que um dia deixaram alguma coisa por amor a Jesus. Que nessa manhã nos apeguemos à palavra do Senhor, que nos garante que receberá mais e herdará a vida eterna. Porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Interessante, amados irmãos, que às vezes hoje nessa vida
pelas oportunidades, né? Pelos recursos, talvez nós sejamos os últimos, né? Porque se hoje talvez a gente precisar fazer um exame caríssimo, nós iremos talvez precisar entrar na fila de um X-Reg, ou iremos precisar juntar muito dinheiro para conseguir fazer, enquanto ricos e pessoas que têm um honorário melhor farão primeiro. Mas no reino dos céus, nós seremos primeiros, porque nós estamos deixando muita coisa por causa de Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa manhã a permanecer firme nessa jornada, na jornada de fazer a vontade de Deus, a jornada de tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado por herança. Que o Senhor nos ajude nessa manhã com a sua graça a sermos homens e mulheres não apegados às coisas deste mundo, que possamos ter bastante coisas deste mundo, mas que nós não sejamos pegados a nada, irmãos. A nada. Porque tudo aqui é passageiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Nós estamos, a Igreja Metodista em Parque Suécia 1 está numa jornada de propósito, de jejum. Ontem nós estávamos em abstinência de café, tiramos o cafezinho preto. Hoje nós estamos numa jornada de abstinência de carne, carne, frango, ovo, tudo em propósito. E nós temos certeza, irmãos, que quando nós abrimos mão, existe uma recompensa. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos fortaleça nessa jornada, amém? Se você quiser participar dessa jornada, eu estou colocando no meu status, é só você olhar lá a listinha dos dias da semana, como é que está funcionando, os textos bíblicos, e no final do dia eu mando uma reflexão no grupo da igreja. Ah, pastor, eu queria participar dessa jornada por um propósito meu particular. E eu mando para você no seu privado também. É só falar comigo, tá bom? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado por esse evangelho. Como o Senhor falou conosco. Como o Senhor, Deus amado, foi, Deus amado, presente nessa live. Enquanto falamos aqui, Senhor, podemos sentir a Tua presença. Por isso, nessa manhã, no nome de Jesus, nos ensina e nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente sermos homens e mulheres desprendidos desta vida, mas totalmente presos a Jesus e ao seu Evangelho. Que cada um, Senhor Deus amado, que ouvir e escutar essa palavra, possa, Senhor Deus amado, ser abençoado nessa manhã. Que os nossos olhos sejam abertos em fazer o Teu querer e em fazer a Tua vontade. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor Deus amado, aqueles que sairão do trabalho, aqueles que permanecerão no trabalho, que permanecerão em casa, aqueles que estão voltando ao trabalho, que a mão do Senhor proteja a cada um. Nós oramos, Senhor Deus amado, por todos os que estão aqui ao vivo, Senhor, conosco nessa live, e aqueles que ouvirá ao decorrer do dia. Seja, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Seja a Tua graça sobre nós e que tudo dê certo. Pedimos assim, Senhor Deus amado, as Tuas bênçãos. Pedimos assim a Tua proteção. Pedimos assim a Tua graça. No nome de Jesus. Senhor, queremos Te agradecer também pela vida da Dona Valdete, que completou mais um ano em Tua presença, no dia de ontem, dia 19 de agosto. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida da Valdete. Muito obrigado pelos seus 83 anos de vida. Que o Senhor continue fortalecendo-a e ajudando. Pedimos assim por todos os aniversariantes. Pedimos assim ao Senhor também por todos
as famílias enlutadas e todos os que sofrem. A tua bênção e a tua graça. Tudo isso, Senhor, nós pedimos orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no dia de hoje, que você guarde essa palavra no seu coração. Eu não posso estar preso em nada que parece que tem valor nesse mundo. O maior valor é a nossa coroa que está no céu, a nossa recompensa, o nosso galardão. Receba a bênção do Senhor nessa manhã, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, um lindo dia. Se você ainda não curtiu essa live, curta. Se você puder, seja um missionário e uma missionária, compartilhe. Vamos espalhar a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje e que você seja uma bênção na vida do seu próximo. Querendo o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Graça e paz. Tchau, tchau, povo!